gravando. Bom, eu vou resolver as questões da prova da semana passada, de segunda-feira ou terça, depende de qual é a sua turma. Primeira questão diz assim, é da FUVEST. A metade de 2 elevado a 100 é... Bom, a metade de 2 elevado a 100, né? 2, bora fazer aqui a conta. 2 elevado a 100. Ele quer a metade. Quanto é a metade? Metade de 4 é só dividir por 2. A metade de 6 divide por 2 igual a 3. Aqui é a mesma coisa. Metade de 2 elevado a 100 é 2 elevado a 100 sobre 2. Qual é o expoente desse 2 aqui? É 1. Não aparece, é 1. Então eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Pronto, 2 elevado a 99. Então a resposta certa é a letra C de casa, 2 elevado a 99. Para quem não entendeu, é só fazer um teste, olha. Você faz assim. 2, pega um número menor, 2 elevado a quinta. 2 elevado a quinta é quanto? 32. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Aí você quer a metade divide por 2, então vai diminuir uma unidade no expoente. Vai ficar 2 elevado a quarta. Quanto é 2 elevado a quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 não é a metade de 32, ou seja, 2 elevado à quarta é a metade de 2 elevado à quinta. Pronto, só isso. Muito fácil. Pronto, a segunda questão é da PUC do Rio de Janeiro. Assinale a alternativa correta. Eu tenho aqui 5 alternativas. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos analisar uma por uma aqui. Bom, primeiro eu tenho 2 raiz de 16 igual a raiz de 32. Vamos ver, vamos analisar. 2 raiz de 16 pode ser escrito como raiz de 16 vezes 2 elevado ao quadrado. Por que eu posso escrever assim? Porque esse 2 que está aqui fora esteve aqui dentro do radical um dia. Quando ele era elevado ao quadrado. Aí você corta esse 2 com esse e esse 2 sai da raiz. Aí vai ficar 2 raiz de 16. É uma maneira de se mostrar. Outra maneira. 2 raiz de 16 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes 2 ao quadrado é 4, né? 16 vezes 4, 64. Raiz de 64. Quer ver como raiz de 64 pode chegar nisso aqui? É só fazer 64 dividido por 2 dá 32, por 2, 16. E para aqui. Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 16. Vai ficar raiz de 16 vezes 2 ao quadrado. Esse vai cortar com esse, o 2 sai da raiz e fica o 16 dentro. Então, isso daqui, no final das contas, é quem? Raiz de 64. Que não é igual a raiz de 32. Então, essa aqui é falsa. Deixa eu apagar aqui. E vamos analisar a letra B agora. Olha lá. A letra B diz o seguinte. Raiz de 50 menos raiz de 32 igual a raiz de 16. Bom, é igual a raiz de 2, né? Raiz de 50, eu vou fatorar. 50 dividido por 2, 25. Dividido por 5, 5. E dividido por 5 dá 1.
Então, raiz de 50 pode ser escrito como 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 2 corta com o índice da raiz, que é 2. Vai ficar 5 raiz de 2. Então, raiz de 50 é 5 raiz de 2. O 32, vamos fatorar também. 32 por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 2. Então, olha lá. Vai ficar assim. Raiz de 32 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 corta com esse índice, esse 2 corta com esse índice. Então, esse cara e esse, eles vêm para cá para frente da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 2, porque esse 2 ficou dentro da raiz, está aqui ele. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4 raiz de 2. Então, menos, esse menos aqui, 4 raiz de 2. Olha lá. 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Lembra que o raiz de 2 aqui é um radical, é uma constante. Então, 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, eu posso escrever como se fosse assim, ó. 5x menos 4x. 5x menos 4, se eu tenho 5x, aí eu vou lá e tiro 4x, eu fico com quanto x? Com um x só. Então, 5x menos 4x é x. Aqui é a mesma coisa. 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Eu vou ficar com quanto? 5 menos 4, 1. 1 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2, já que esse 1 está multiplicando, então não precisa multiplicar. Na verdade, quando você multiplica, vai dar ele mesmo, né? Então vai ficar raiz de 2. Então a letra B está correta. Deixa eu pegar a borracha e apagar isso aqui. Então a letra B ela é a correta. Vamos ver porque as outras estão erradas, né? Raiz de 2 mais raiz de 3 é raiz de 5? Não. Eu não posso somar aqui porque são diferentes. Raiz de 2 e aqui é raiz de 3. Se fosse raiz de 2 mais raiz de 2, eu poderia somar e ficaria 2 raiz de 2 e não raiz de 5. Eu nunca vou somar esses dois elementos de dentro da raiz, o radicando, né? Eu nunca vou somar os radicandos. O que eu posso fazer é multiplicar, mas eu ainda vou explicar a multiplicação de radicais. Então isso daqui está totalmente errado. A letra D diz assim: raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz de 5 mais raiz... Tem nada a ver. Isso aqui é viagem. Não tem nada a ver. Vamos ver aqui a letra E. A letra E, 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Bom, 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é 5 mais 2, 7. 7 raiz de 2. E não 14, né? Tem nada a ver. Como se ele tivesse multiplicado 2 vezes 7 para dar 14. Não sei de onde tirou isso. É porque tá errado, né? Então pronto. Essa é a segunda. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. A terceira questão me dá uma figura, um polígono. Um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um pentágono, então, né? Me dá um pentágono e me pede o perímetro desse pentágono. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro. 2P. 2P é o símbolo de perímetro, tá? Não é que seja o dobro do perímetro, é que o símbolo de perímetro é 2P.
Então, para calcular o perímetro, o que eu faço? Somo todo mundo. Então vamos lá, por um aqui. Eu vou começar nesse sentido. 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Posso somar? Posso. Por quê? Porque os radicais são iguais. Raiz de 5 e raiz de 5. É como se fosse x e x. Como se fosse 2x mais 4x. Quanto é que dá? 6x. Então aqui no caso esses dois lados somados vão dar 6 raiz de 5. Mais, vamos lá, 2 raiz de 5. Mais 7 raiz de 5. Mais 5 raiz de 5. Mais 5 raiz de 5. Pronto. É só somar. Todo mundo é raiz de 5? É. Então, 6 mais 2 mais 7 mais 5. 6 mais 2, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 5, 20. Então, vai ficar 20 raiz de 5. Ele dá medida? Não, ele não dá medida. Então, se ele desse centímetros, por exemplo, aí aqui na resposta eu colocaria centímetro. Mas não é o caso. Ele não deu, então é 20 raiz de 5 simplesmente. A resposta certa é logo a letra A. Vamos lá. Terceira, vamos para a quarta. A quarta questão é parecida com a terceira, né? Está pedindo também o perímetro do triângulo. Só que... Tá, deixa eu poder escrever aqui. Então, olha lá. Qual é a diferença? É que aqui eu tenho que somar esses valores, 3, só que aqui eu ainda tenho que fatorar. Por quê? Porque para eu poder somar radicais, o radicando tem que ser igual. E não é o caso aqui. Aqui eu tenho raiz de 8, raiz de 18, raiz de 32. Então eu vou tentar tornar esses radicais todos iguais. Igualar os radicandos, que é o número que está dentro da raiz. Então, como é que eu faço isso? Fatorando. 8 fatora. Eu sei que dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então eu posso dizer que o raiz de 8 é igual a raiz de 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes esse 2 que sobrou aqui. Esse índice, esse expoente corta com esse índice, esse 2 vem para fora. Então vai ficar 2 raiz de 2. Então esse raiz de 8 aqui pode ser escrito como 2 raiz de 2. Vou fazer a mesma coisa agora para o raiz de 18. Vamos lá. 18 eu vou fatorar. Dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. E dividido por 3 dá 1. Então isso daqui, o raiz de 18, ele vai ficar igual a raiz de 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado, vezes esse 2 aqui. Esse 2 corta com o índice da raiz, esse 3 vem para fora. Então vai ficar 3 raiz de 2. Pronto, então eu sei que esse raiz de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Fatorei. E o raiz de 32? A mesma coisa, eu vou fatorar aqui. 32. Eu posso fazer... Eu posso fatorar 32, normal, passar barrinha, vai dividindo. Mas eu sei que raiz de 32 é a mesma coisa que raiz de 4. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. Eu sei que é 16 vezes 2. Por quê? Porque 32 é 16 vezes 2. E raiz quadrada de 16 é exata. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, se é 4, sai da raiz. 4 raiz de 2. Se você fatorar, fizer assim, dá a mesma coisa, tá? Então, eu já sei que raiz de 32 é 4 raiz de 2. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho 3 valores. E os 3 valores têm radical igual, que é o raiz de 2. Então, eu posso somá-los agora. 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2.
2 mais 3, 7, 7 mais 4, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, perímetro 2P igual a 9 raiz de 2. Pronto, essa é a resposta, que seria a letra D de dado. Pronto, agora só falta uma, vamos lá. Vamos lá, continuando, calcule o valor das expressões numéricas com radicais que seguem. Então isso daqui é uma expressão numérica que envolve raiz, né? Então, para somar o mesmo esquema que eu expliquei na quarta lá, eu tenho que igualar os radicais. Então vamos tentar igualar esses radicais, né? Raiz de 25 é exata, tá? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vou colocar a primeira aqui. Raiz de 25 mais raiz cúbica de 27 mais raiz quarta de 81. Raiz de 25 é 5. Pronto. Mais raiz cúbica de 27. 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 27 é exato, é 3. Então, é 3. Vai ficar 5 mais 3 mais raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 é 3 também, eu acho. Deixa eu ver. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81. É o 3. Então, a raiz quarta de 81 é 3. 5 mais 3 mais 3 dá 11. Dá 11. Então, o resultado dessa primeira expressão aqui é 11. Vamos calcular a segunda agora. Raiz de 64 é exato. Dá 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Mas raiz cúbica de menos 64. Eu tenho que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64. No caso, menos 64, né? Então vai ser um número negativo. Eu já abri um parêntese aqui. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então não serve. Tem que ser um número maior. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Pronto. Então, raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Por que menos 4? É só você multiplicar. Ó. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. E mais 16 vezes o menos 4 é igual, mais com menos dá menos. Menos 64. Então, é por isso que a raiz cúbica, ela aceita valores negativos, tá? A raiz quadrada não. A raiz quadrada é sempre um número positivo. Eu já expliquei isso na aula de potenciação. Mais quem? Mais raiz sexta de 64. Ou seja, eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64. É o 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 64. 64 vezes 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, a raiz sexta de 64 é 2. Então, a gente resolve essa conta aqui. Vamos lá. Menos com mais dá menos. Então, vai ficar 8 menos 4
mais 2. Quanto é 8 menos 4? 4. 4 mais 2, 4 mais 2 dá 6. Resposta certa. Então, aqui, o resultado dessa expressão é 6. Então, a resposta certa vai ser aqui, ó, letra B. 11 para a primeira expressão e 6 para a segunda expressão. Tá ok?